Nós combinamos semana passada que nós íamos estudar sobre cooperação, que é uma subdoutrina da doutrina da providência divina, né, um subitem da doutrina da providência, mas eu mudei porque a gente precisa ver um pouquinho do livro de Ruth também para poder partir para um novo tema na semana que vem. Então, eu deixei cooperação para a gente ver junto com a vontade divina, que também está dentro do escopo do nosso curso, tá bom? Mas hoje a gente vai estudar aquele tão esperado pedido de casamento que a gente estava, que a gente viu e que a gente comentou, que está ali no capítulo 3 de Ruth. Só para relembrar um pouquinho a aula da semana passada, nós estudamos sobre o governo divino. Nós vimos naquela aula que o governo providencial de Deus ele é totalmente abrangente, ele tem características únicas e superiores a qualquer governo humano. Então, toda vez que a gente tenta comparar o governo divino com o governo humano, a nossa inteligência, a nossa mente vai passar por um nó, porque o governo de Deus é sempre superior e é sempre melhor, né, nas suas características. Então, se a gente voltar lá na aula, depois, se você não assistiu, você que está acompanhando a gente hoje pelo YouTube, você pode voltar lá na nossa playlist e assistir a aula, e você vai saber, conhecer quais são essas características únicas e superiores do governo divino. Nós também vimos e aprendemos que o governo de Deus não tem a ver só com dirigir as coisas, de ter controle sobre as coisas que Deus criou, mas tem a ver com a concretização real dos propósitos de Deus no tempo e no espaço, no nosso tempo e no nosso espaço. Então, Deus, ele lá na eternidade passada, ele planejou, ele sentou, né, a gente poderia, né, usar esse termo, na nossa inteligência, né, na nossa compreensão, para que a gente possa compreender assim, ele traçou todo um plano para a sua criação, não só para a humanidade, mas para toda a sua criação. Ele trouxe a sua criação à existência, e a partir desse momento ele começa a governar, no sentido de que todas essas coisas venham a alcançar os objetivos que ele traçou para a criação. Então, não tem tanto a ver com a questão de dirigir, de dar a direção no sentido de controle, mas sim de concretizar os seus planos. E para que isso aconteça de uma forma totalmente perfeita, Deus usa dos seus atributos de onipotência, onipresença e onisciência. Onipotência, porque ele tem todos os poderes nas suas mãos para poder concretizar e levar adiante esse governo. Onipresença, porque ele está presente o tempo todo em todas as esferas da criação, energizando essa criação para que ela cumpra os objetivos que ele traçou, e também usando essa criação como meios secundários para que os seus objetivos sejam alcançados. E a sua onisciência, no quesito sabedoria, porque ele sabe exatamente como as coisas têm que ser feitas, como elas serão feitas, e se elas serão realmente feitas a priori da maneira como ele determinou. Então, a sabedoria dele dá beleza a todo o propósito, a todo o governo divino. Então, esses três atributos que a gente encontra ali no Salmo 139, dá a ele toda a autoridade e toda a competência suficiente para governar a criação. E se a gente for pensar em governo da criação e não só o governo da esfera humana, a gente vai entender que esse governo é segurar os planetas nas órbitas que eles estão, segurar todo esse universo trabalhando de forma real e de forma satisfatória. Então, não vou lembrar o salmo agora, mas tem um salmo que diz que se Deus tocar um monte, esse monte, né, fumega, né, é um vulcão, só com o toque do seu dedo, né? Imagina se ele deixar, então, de governar, ou então se ele resolveu fechar as suas mãos sobre a criação, o que não acontece, né?
A gente não tem nem como dimensionar essa catástrofe que seria. Então, o governo divino, além de controlar as nossas vidas, além de controlar toda a esfera humana, ele também controla todo o universo, toda a criação, levando a cabo a concretização real de todos os seus propósitos na história. Certo? Essa foi a nossa aula da semana passada. Isso dá um deslumbre para a gente, né, do poder de Deus, né, do Deus que nós adoramos, né? E quando a gente olha para as outras religiões, a gente vê deuses tão pequenos, tão frágeis, né? E tão contaminados com, com as características daqueles que os adoram, né? Então, ou então misturados, né, com a criação, né, como no hinduísmo, né, que tem aqueles deuses que são metade humanos e metade animais, ou então tem vários braços, como aquela deusa, ou então os deuses da, ali do hinduísmo, ainda falando do hinduísmo, ali da Índia, né, que tem formato de rato, formato de boi, ou então a gente vai lá para o Egito Antigo, que os deuses eram cabeça de boi, cabeça de lobo, de chacal, tudo misturado, né? O nosso Deus não, o nosso Deus é pleno, completo, ele é espírito, nós não sabemos como ele é, mas para que nós pudéssemos ter relacionamento com ele de uma forma mais concreta, ele se fez carne na pessoa de Jesus e habitou no meio de nós. Então, nós podemos olhar para tanto um Deus perfeito, espiritual, que tem o seu corpo, né, espiritual, mas que também se fez homem, se fez humano, para que a gente pudesse se identificar com ele, mas de uma maneira totalmente sublime, diferente dos outros deuses, né? Tem um teólogo que diz que quando nós atribuímos o nome de Deus, o nome Deus, né, o vocábulo Deus, a uma outra entidade, a gente está sendo gentil demais com aquela entidade, não é? Não deveríamos usar o vocábulo Deus para nenhum outro. E quando a gente usa por gentileza e não por respeito ou por autoridade que essa entidade tenha. Porque Deus realmente é totalmente soberano, maravilhoso, e não há quem faça frente ao seu governo. Bom, começando, eu vou ler aqui Ruth 3, desculpa, versículos de 1 a 6, e vocês ficam com a Bíblia de vocês abertas, que eu vou pedir depois para um ou outro continuar fazendo a leitura do capítulo, tá bom? Então, Ruth, capítulo 3, versículos de 1 a 6, disse assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. A versão que eu li propositalmente, que é da Almeida Revista Atualizada, por conta dessa frase que eu. Só um instantinho aqui. Que eu dei ênfase, tá? Essa ênfase aí é minha, eu esqueci de colocar no slide, mas depois eu coloco, tá? A ênfase que eu dei foi na fala de Noemi, que ela fala: Minha filha, você acha que eu não vou buscar para você um lar para que você seja feliz? E ela continua, né? E não é Boaz, né? Aquele homem lá que você chegou tão maravilhada por ter te ajudado, um parente nosso, um resgatador. Então, quando a gente olha para essa frase de Noemi, a gente começa a entender que Noemi vai começar a mexer os pauzinhos, né? Vai começar
a, a, a dar uma receitinha aí de bolo para Deus, para que Noemi ache um casamento, para que Noemi se case. É interessante porque na aula passada nós falamos que Deus governa todas as coisas, que Deus, no seu governo providencial, ele tanto controla como ele dirige as coisas até que elas encontrem o seu objetivo, né? A concretização dos seus objetivos. E desde o capítulo 1, a gente vem falando que o que está acontecendo aí na vida dessas duas mulheres é a providência divina atuando de uma maneira muito que evidente, não é isso que a gente tem visto? A gente lê os capítulos, né? A gente lê as frases, lê os versículos, e a gente começa a notar Deus trabalhando na vida dessas duas mulheres, nas entrelinhas do texto, na questão na questão toda do contexto da época que elas estavam vivendo. E aí, de repente, capítulo 3, Noemi se vê admirada com aquele alimento todo, com toda aquela provisão que Ruth chega em casa. Ela fica sabendo que aquela provisão foi conseguida no campo de Boaz, e ela tem aquele, né, aquele deslumbre, aquela coisa assim de entender, Boaz é um dos nossos resgatadores. Então, Noemi vai começar aí, já começou a planejar como é que ela vai fazer esse papel de casamenteira entre Ruth e Boaz. Só que há um problema, né? Ela não consegue se colocar no papel de casamenteira, e o plano dela vai girar em torno de outra estratégia. Então, quando Noemi, né, eu usei esse termo farejar aí do livro que nós estamos acompanhando, que é o do Emílio Garófalo, que é esse aqui, para quem quer, eu nunca encontro aqui, dá para ver, né? Aqui, que é as boas novas em Ruth, redenção nos campos do Senhor. Então ele usa esse termo, né, que Noemi farejou uma saída para os problemas não só dela, mas também como os problemas de Ruth. Ruth precisava de descanso, e nós vimos duas aulas passadas que descanso, naquele contexto histórico, naquele contexto cultural, era ter um marido que a sustentasse, um marido que segurasse as barras delas, que protegesse, que desse todo um ambiente de sustento e de proteção. E Noemi, por ser viúva e não ter esse arrimo de um marido, ela precisava de proteção, então ela precisava de um filho, ela precisava de daquele que fosse o primogênito, que na ausência do pai, na morte do pai, cuidaria de toda a família, de todo o clã, inclusive da mãe. E Noemi não tem esse primogênito, né? Ela perdeu seus dois filhos, então ela está precisando aí de proteção. Só que o plano de Noemi é um plano meio estranho, pelo motivo que nós falamos antes, né? Não havia um homem para intermediar esse pedido de casamento. Naquela cultura, hoje qualquer um pede qualquer um em casamento, né? Às vezes a moça até chega em casa já com a certidão de casamento na mão, né? Casei, não é? A gente até tem umas histórias assim, né? Casei, já chegou casada dentro de casa. Então, mãe, pai, estou indo morar com fulano. Naquela época, não, naquela época existia todo um protocolo, e um protocolo bastante sério a ser seguido. Nós chamamos, o casamento judaico tinha várias etapas, né? E três etapas eram etapas principais. A primeira etapa era o encontro das famílias. A família, né, o pai e a família do noivo se encontrava com a família, com o pai da noiva, e eles faziam o contrato de casamento daquele casal. Não era tanto a questão de o pai escolher. As pessoas dentro da tradição hebraica, elas podiam escolher seus cônjuges, né? Podia haver o amor, podia haver a paixão envolvida, mas tinha que seguir esses protocolos. Então, as famílias se encontravam,
assinavam, né, o contrato de casamento chamado Ketubá. Nesse contrato de casamento era listadas as obrigações tanto do noivo quanto da noiva. Aí a segunda etapa era a separação desses noivos, cada um ficava na sua casa. Oficialmente, eles já estavam casados, eles estavam desposados, como no caso de Maria e José lá no Novo Testamento, não é que eles estavam ali desposados, mas cada um na sua casa. Então, essa segunda etapa, o noivo ele ia preparar lugar para a noiva, ia preparar a sua casa, ele ia se estabelecer financeiramente para sustentar aquela noiva, e depois que o pai fosse e examinasse a vida do filho, se o pai tivesse certeza que ele tinha condições de assumir a casa e assumir a sua esposa, ele dava a autorização para o noivo ir até a casa da noiva e trazer a noiva para sua casa em casamento, para a cerimônia de casamento, e essa cerimônia tinha uma duração. Nessa época que nós estamos falando aí de Noemi e de Ruth, não era algo tão elaborado como eu estou falando, mas já seguia determinadas regras nesse sentido. Então, tinha que haver um homem para intermediar esse pedido de casamento, e Noemi não tinha esse homem, né? Não tinha esse pai, não tinha esse filho primogênito para fazer isso. Então, o plano de Noemi é um plano meio audacioso, porque é meio que dar uma forcinha para Deus continuar agindo com providência na vida delas. E por que era audacioso? Porque era totalmente contra a cultura. Então, havia a diferença de idade, o texto deixa bem claro que Boaz era bem mais velho do que Ruth, havia a questão da posição social, a Noemi, Ruth, ela estava ali, ela foi recebida por Boaz como família, mas ela ainda era serva, ela fazia respiga, né, fazia respiga no seu campo, então tinha essa questão social, também tinha a questão dela ser mulher, né? Ser mulher e ser moabita. E eram duas coisas que pesavam muito nesse plano audacioso. E por que que era audacioso e era uma forcinha para Deus realizar a providência na vida delas? Porque por causa desses itens, diferença de idade, posição social, a questão étnica e por ela ser mulher, fazendo o convite, Boaz podia muito bem ter rejeitado esse plano. Ele podia simplesmente não ter aceitado como essa coisa, né? Esse planejar de um casamento, ele poderia ter rejeitado. Só que também era um plano arriscado. Arriscado por quê? Porque, primeiro, que Boaz tinha que estar sozinho, porque, como era uma coisa que não era comum, era contra a cultura, não havia um homem, tinha que ser feito meio que debaixo dos panos. E isso, Noemi entendeu que poderia ser feito na eira, que é no âmbito particular, que seria mais entre só eles e não tivesse nenhuma testemunha. E era meio arriscado, porque a questão da eira havia uma particularidade naquela época que era muito perigoso a Boaz entender que não era um pedido de casamento. A eira era um local de chão batido, de pedra grande, fora da cidade, que era usado para poder debulhar as sementes. Então, como era de uso geral da comunidade, a cada noite ou a cada período da colheita era determinado para que um dos donos da safra da colheita usasse a eira. E na noite e no dia que eles faziam a debulha dos grãos, esses grãos eles eram ajuntados e o dono da colheita geralmente dormia na eira junto com os seus servos, com os seus principais servos, para proteger essa colheita ou então para aguardar a sua vez de fazer a joeira, né, que era fazer ali a limpeza dos grãos.
Então, era complicado, porque Boaz ele poderia estar sim ali sozinho na eira naquela noite, mas ele poderia também estar acompanhado com um dos seus servos para ajudar a guardar o grão. E também tinha a questão que, na época, a eira era um dos locais onde havia a questão da prostituição. Então, a eira era um local escolhido pelas prostitutas da época, que sabiam que esses donos e esses servos mais elevados desses donos de agricultores, donos de safra, estariam lá. Então, elas visitavam muitas vezes essa eira durante a noite. Se você abrir Oséias 9:1, anota, eu vou ler para vocês, mas está escrito assim: Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Então, a gente, né, tanto os autores que eles trazem a questão da história de Israel, como a própria Bíblia, vai, né, afirmar que esse exercício da prostituição era feito também na eira. Então, era muito arriscado para Noemi, porque além de Boaz ter que estar sozinho, Boaz ainda poderia achar que aquilo que Ruth estava fazendo era uma prostituição e não uma questão de um pedido de casamento, como era o plano de Noemi. E tudo isso tinha que acontecer de uma forma a não causar constrangimento para Ruth, caso Boaz rejeitasse o pedido de casamento. Então, imagina só o constrangimento, né? Vamos supor, a Vera ainda é solteira, não, né? Tá ali de olho no seu futuro marido, né? Mas o seu futuro marido ainda não sabe disso, né? Ainda tá, né? É, ainda tá assim meio que, né? Fazendo de conta que não está percebendo, né? Os olhinhos românticos da Vera para cima dele, né? Aí ele demora para tomar uma atitude, é mineiro, né? Aquela coisa, né? Que só faz quando tem certeza. Mas a Vera, ela não se aguenta e vai lá e pede o rapaz em namoro, em casamento, não é? Só que o rapaz, ele é muito tímido, ele fica constrangido e fala: Ah, quero não, Vera. Aí já imagina o constrangimento da Vera? E Ruth, tadinha, ela está chegando em Belém, né? E ela está assim, conhecendo as coisas e as pessoas estão conhecendo Ruth. Então, imagina o constrangimento que seria para Ruth, né? Se de repente aquela população de Belém soubesse que ela procurou Boaz no particular, na eira, pediu Boaz em casamento e foi rejeitada, né? Seria um grande constrangimento. Nos dias de hoje, pessoal, né, ia nem ligar, ia vida para frente, mas naquela época não. E também era um plano bastante dúbio. Por que dúbio? Porque, de repente, Noemi fala assim para Ruth: espera para ver o que o homem vai fazer, o que Boaz vai fazer. Então, ela está colocando Ruth debaixo do controle das ações de Boaz. E a gente precisa lembrar que Boaz era um homem como qualquer outro homem, né? Não havia garantias de que Boaz ia, mesmo entendendo que fosse um pedido de casamento, não havia a certeza de que Boaz iria honrar Ruth, que ia respeitar Ruth. Então, era um plano bastante dúbio. E também havia a questão do estereótipo israelita para Moab. Se a gente ler ali Gênesis, nós não temos muito tempo para ler, mas depois tem aí anotado, vocês podem ler. Gênesis 19 e Números 25, a gente vai encontrar duas histórias aí ligadas a Moab, ligadas às pessoas moabitas, que fizeram com que Israel criasse um estereótipo deles bastante negativo. Desculpa. Gênesis 19 é o episódio da filha de Ló, das duas filhas de Ló, que embriagam o pai e se deitam com ele, e tem, né, dois. Deixa eu desligar aqui. Tem dois filhos,
e um deles é Moabe. E lá na frente, quando Israel sai do cativeiro do Egito e está passando por Moabe, nós vemos ali, no capítulo 25 de Números, aquele episódio que as moabitas, as mulheres moabitas descem ao vale e começam a ter relações sexuais com os homens israelitas, causando muita imoralidade, inclusive adoração a Baal, e por conta disso muitos homens se perdem, muitos homens morrem naquele episódio. Então, há todo um conceito negativo sobre os moabitas. Então, será que o plano de Ruth, desculpa, de Noemi, na cabeça dela, ela pensou que Ruth, como moabita, ia fazer coisas de moabita? Vocês estão entendendo? Que Ruth, em vez de